Bora então, Vamos nessa. Qual é o tema de nossa hoje? live, nossa live de número 113. E o tema de hoje é 5 erros mais comuns para quem inicia com Lightning Web Component. Né? No dia de hoje a gente vai pedir também que vocês participem bastante, as dúvidas que vocês têm com a LWC, porque aqui a gente está usando 5 erros, mas é mais ou menos as 5 dúvidas, né? Como se fossem as 5 dúvidas. O que a gente mais vê a galera sofrendo, agora que a gente está atuando todos os dias com a Web Component e está passando para o time também, a gente está conseguindo acompanhar alguns sofrimentos que a gente passou e outros novos, né? Então, quem tiver aí dúvidas, mandem bala, essa é a hora. Exatamente. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Primeiro, alterar um @API. Acho que a gente já falou até isso aqui em outra live, mas Já. ainda é comum, ainda pego o código de review que eu vejo isso. Você tem uma @API no seu componente que ele está esperando dados do mundo externo, né? E você faz uma alteração no seu componente, ou seja, internamente no seu componente, você altera valores dele como se ele fosse uma propriedade normal que você é dono dela e pode fazer o que você bem entender. Sim. Bom, infelizmente isso não é verdade, porque uma API ela é pública e por mais que ela pertença ao seu componente, a ação de popular um valor para essa propriedade se refere ao mundo externo, não a você, não ao seu componente. Sim. Então, nunca altere o valor de um @API. Próximo. Boa. Ó, o próximo erro que a gente vê bastante é não colocar um getSet no API quando você precisa receber alterações constantes. O que é isso? Exatamente o que o Fernando falou agora. Normalmente o que a gente vê no dia a dia é que a galera comete esse erro de alterar uma API justamente quando eles querem que ela seja atualizada. Então, vamos supor aqui que eu estou passando um valor para minha API e eu sei que esse valor vai mudar. Porque uma vez que você começa, você renderiza todo o seu componente, ele vai passar o primeiro valor para o API e acabou. Ele não vai mais buscar, vai ficar buscando o valor da API e atualizando conforme você mexe nos seus componentes. Porque Então, ele é quando diferente você... do tracking, né? Ele não é igual ao tracking que fica monitorando, que né? fica monitorando, exatamente. Ele serve justamente para você passar um parâmetro, uma vez que você passou a primeira vez, vamos supor que você renderizou. Não tem valor na sua variável que está passando para a API no filho. Ele vai passar um defined. E aí depois você vai atualizar esse API conforme você vai mexendo no seu componente. Então, para isso, você precisa usar o getToSet, que é exatamente você vai buscar de novo o API. Aí vai mudar lá o valor, você vai buscar de novo esse valor e ficar atualizando Inclusive o API. eu fiz um post na minha timeline, no meu feed, que fala exatamente, que mostra exatamente o getSet. Né? Eu lembro que a gente falou do getSet, e aí eu fiz um post mostrando como que é o getSet, né? Do que é isso que a gente está falando. Sim. Então quem tiver na dúvida aqui, vai no meu perfil, olha no feed aí, se não me engano é o penúltimo post que eu fiz. E aí um ponto né, você tem só exemplificando aqui, a gente tem um componente pai e a gente tem um componente filho. A gente quer que o valor que foi alterado no pai se reflita no filho. Se a gente tem uma API normal, @API, quando eu atualizar, ele não vai alterar o filho. Né? Porque eu já mandei o valor uma vez, por mais que o Sim. meu pai tenha um valor num track e ele faça alteração, ele não vai refletir no filho. Tá? Para isso acontecer, para o filho poder receber várias vezes esse valor, você tem que ter um getSet no @API. Tá? Então, Exato. isso acontece por quê? Porque a gente colocou como um erro. Porque a pessoa coloca um @API, achando que ela vai atualizar e está tudo bem, e a coisa não Sim. atualiza, e ela acha que está com problema no componente, que é um bug, e às vezes perde muito tempo até com isso. Uhum. Sim. Vamos lá. Exatamente. É, Próximo. Terceiro, a gente já falou disso aqui também. Use o Lightning Design System a seu favor. É muito comum a pessoa ter uma ideia, querer criar um componente, deixa eu escorrer, e reescrever o componente inteiro. Né? Criar o componente inteiro. Pega o Sim. input e do input tenta fazer um search, aí vai posicionar o ícone dentro do search, vai botar
uma caixa embaixo do input, um help text, enfim. N componentes que você pode vir a criar no Lightning Web Component, muito provavelmente já tem algo parecido dentro do Lightning Design System. Sim. O que é o Lightning Design System? É um conjunto de CSS, de estilo CSS, que você aplica no seu componente e ele já deixa exatamente com o look and feel do Lightning. Né? Pelo amor de Deus, não usem de forma nenhuma Bootstrap. Né? Você vai matar o Lightning se você fizer isso. Evite ao máximo customizar um CSS. Se você está tendo que customizar, tem alguma coisa errada aí. Né? Se você tem um arquivo de estilo muito grande, tem alguma coisa errada, acredite. Sim. Normalmente a gente vê bastante esses casos quando usar o Lightning Design System no começo, eu concordo que é um pouco complexo, um pouco diferente. Porque muitas vezes você não vai conseguir. Se você for um cara chato de design, aquele cara que quer eu quero o botão ali, daquele jeitinho ali, faltando. Muitas vezes vai ter coisas que você não vai conseguir fazer. E é exatamente aí que entra a galera que estiliza, que decide não usar nada do Lightning Design System e fazer tudo do jeito que. Colocando margem, enfim. Então, no começo pode ser complicado, e a gente vê bastante disso. Né? O cara tenta no Lightning Design System ver que para centralizar um componente é muito difícil. Ele vai lá e dá margem, já era, centralizou e segue o bairro. Então... a documentação do Lightning Design System ela é bem extensa. Né? Não confesso para vocês, ela é bem extensa mesmo. Uhum. As possibilidades, quando você olha os componentes, o blueprint é grande. Né? Tem componentes que estão lá no blueprint que nem existe componente do Lightning ainda nem foi construído esse componente nativo no Lightning, então ela é bem extensa. E a documentação, ela pega nos detalhes do tipo, olha, por que você deve usar a imagem assim e não assim? Por que você deve usar a fonte assim e não assim? Então, se você quiser um trabalho bem feito, vamos dizer assim, você vai ter que parar para ler a documentação e entender exatamente por que a imagem tem que ser A e não B. Né? Exato. Por que a fonte tem que ser A e não B. Né? Quando a gente desenvolve para qualquer plataforma, isso acontecia também muito no Android. No Android, quando você queria fazer com Material Design um aplicativo para dentro do Android, e a Apple também tem isso, ela também tem um guideline dela, não quer dizer que não vai funcionar se você não seguir o estilo, vai funcionar. Né? Mas a experiência do usuário não vai ser fluida. É isso que as empresas buscam fazendo o guideline delas. É isso que a Apple faz com o guideline dela, é isso que o Google faz com o guideline dele, e é isso que a Salesforce faz com o guideline dela. Né? É fazer com que você deixe o usuário com um fluxo de navegação tranquilo, com que ele saia do ponto A para o ponto B sem saber que aquilo é customizado, se aquilo é padrão, o que é aquilo. Né? Ter a mesma experiência em todas as telas. Isso aí. Deixa eu pegar um dos comentários aqui, senão vamos perder. Peraí. Beleza. Deixa eu opinar um comentário aqui. O Guilherme falou, gente, pelo amor, me expliquem essa questão do Shadow DOM. Vamos lá. O Shadow DOM, ele é uma área isolada, né? Então, quando a gente tem um Web Component, eu não estou falando nem de Lightning Web Components, tá, gente? Estou voltando um pouco atrás, estou indo para a raiz dos componentes, que é o Web Component. Uhum. Antigamente, quando se fazia componente, quando se fazia um JavaScript, um CSS, ele se referia à sua página inteira. Né? Você tinha acesso à árvore do DOM inteira. O que é a árvore do DOM? Todos os elementos HTML que tem na sua tela, botão, div, fonte, texto, tudo isso, até o JavaScript, ele está dentro de uma árvore. Né? Cheio de ramificações mesmo. Esse é filho desse, vai indo. Isso é o DOM. E quando você, do modelo antigo de se programar para web, e nem tão antigo, ainda se faz muito isso, tá? Mas você tem acesso ao DOM completo. Então, se eu aplico um estilo para o body, eu altero o body da minha página principal. Certo? Com o Shadow DOM,
isso não acontece. Por quê? Porque uma vez que eu dou o body e dou uma margem para o body, eu não altero o body da página. Eu nem tenho acesso a ele. Porque para cada componente é como se existisse uma nova árvore. E a sua árvore só tem os componentes do seu componente. Então a sua árvore ela nasce a partir do seu componente. Então se no seu componente você tem uma div, o primeiro nó do seu elemento, do seu componente, do seu elemento, vai ser uma div. Se dentro dele você tem um input, o segundo nó do seu componente vai ser o input. E assim por diante. Né? Se você tentar alterar o body, você não vai conseguir. Porque o seu elemento não tem um body propriamente dito. Uhum. Então você só tem acesso aos dados do seu componente. E aí um ponto que algumas pessoas sofrem se você tem um outro componente filho aqui dentro, e esse componente está encapsulado, você não consegue ter acesso a ele. Porque ele está encapsulado. Ele é como se você não tem permissão para mexer nele. Né? Ele está numa outra árvore. Por mais que ele seja, teoricamente, um filho seu. Sim. Uma forma de alterar isso, dentro do CSS, dá para alterar, tá? Dá para alterar, sim, o filho, não o pai. Eu consigo alterar os filhos, mas não o pai. Para alterar o filho, eu tenho que colocar, por exemplo, no meu CSS, host. Né? Com base no nome do meu estilo, no nome do meu ID, seja lá como for. E aí sim eu consigo sobrescrever um estilo. Isso era muito mais fácil no Aura, porque o Aura não respeitava muito isso. Né? Ele tinha um mundo aberto dentro do seu componente. Então você conseguia facilmente. Você pegava qual era o CSS que estava usando no componente filho e alterava ele e estava tudo lindo. Inclusive a gente já fez isso também, né? Já precisou fazer. Já fizemos muito disso. E já no Lightning Component é um pouco diferente. Beleza? Responde a sua segunda pergunta aqui, ó. Então posso entender que são limitadas as alterações que posso fazer no estilo CSS por causa do Doom. Elas são limitadas, mas com esse dois pontos host, você consegue alterar até os filhos, não os pais. Os filhos, sempre os filhos. Vamos lá, próxima pergunta aqui, ó. Quando vocês recomendam usar mais de um arquivo JS no Lightning Web Component? Cara, Quando você está fazendo o seu JS e você está vendo que um método ou alguma coisa que você está tentando retornar, vou dar um exemplo. Você está fazendo uma verificação e algumas verificações pedem que você faça uma verificação extensa e fica um JS todo bagunçado por conta de uma verificação que teoricamente vai te retornar um valor simples. Nesse caso, é uma boa prática você separar essa verificação e só retornar o valor que você precisa. Assim vai deixar eu tenho um exemplo até mais prático. No Aura, a gente tinha o helper. A gente tinha o controller e o helper. Imagina que esse seu segundo, terceiro arquivo pode ser o seu helper. Então, quando você tem algo que não se refere à sua regra de negócio, você consegue encapsular isso em um outro arquivo. Tá? Então, basicamente, esse é o cenário. Ou, muitas vezes, você pode fazer até o contrário. Encapsular toda a sua regra de negócio num componente à parte e deixar o seu JavaScript normal para simplesmente fazer a ponte ali vamos dizer, do MVC, né? Ele vai falar com o seu HTML que vai falar com a sua regra de negócio. Então, você pode usar ele nesses dois cenários. E teve mais uma pergunta. É uma boa prática mudar estilo pelo JavaScript? Cara, depende também. O que a gente faz bastante, o Fernando já fez bastante nesse projeto, por exemplo, se a gente tiver que... Por exemplo, um pop-up. A gente quer clicar, a gente abre um pop-up e quer que esse pop-up feche quando a gente clica fora. Então a gente adiciona uma classe pelo JavaScript. Não é bem mudar o estilo pelo JavaScript, mas a gente adiciona uma classe na classe da div, por exemplo. E aí consegue dar um display none ou display block, por exemplo. Ou colocar cor, ou enfim. O JavaScript, o Lightning Component em si, ele tem as mesmas funcionalidades que você tem no JavaScript normal. Você consegue dar um query, um query all, achar o seu componente, mudar estilo, mudar tudo dele. Tá? Quando você precisa fazer essa manipulação,
Não é uma forma errada, não, é uma forma correta. Aliás, essa é uma das funções do JavaScript, é justamente essa. É você conseguir manipular os seus elementos. Agora, se você está montando um estilo inteiro em JavaScript, aí eu acho que tem alguma coisa errada. Aí você acha que tem que preferir usar o estilo. Então você cria uma classe em seu CSS e aplica ela. E de repente você tem duas classes. O que o Arthur está falando que a gente faz a gente tem duas classes e a gente troca. Ora põe essa classe, ora põe essa classe. Ora põe essa classe, ora põe essa classe. Ao invés de ficar alterando o style dela. Tá? Sim. É meio que a gente adiciona, enfim. Inclusive é uma boa falar que quando você cria um component no Light Web Component, ele não vem com o CSS. Você vai ver lá que vai estar JS, o metadado e o HTML. Ele não vem com o CSS, justamente porque eles não querem que você use muito do CSS, eles querem que você use o Light Design System. Só que, na verdade, tem um outro porém ali, né? Você não consegue mandar um arquivo em branco. Se você tiver um arquivo .css e ele não tiver nada, a Salesforce não recebe esse metadado lá. Ele vai falar, cara, você não pode mandar esse cara porque ele está vazio. Ele nem deixa você mandar um arquivo em branco. Tá? Então essa é uma das outras razões aí para não ter um arquivo CSS lá dentro. Sim, porque quando era no Aura, a gente tinha um ponto .dis, né? Então ele já começava com ponto .dis lá dentro. Isso já não acontece no Light Web Component. Bom, vamos continuar aqui. Então, deixa eu só concluir, porque é um erro que eu ia adicionar. Um erro que a gente também bateu quando a gente estava começando o Light Web Component é justamente quando a gente precisa criar um arquivo CSS, criar com um nome diferente. Esse arquivo simplesmente não vai existir, nunca você vai ver seu estilo, por mais que ele esteja na mesma pasta. Ele tem que estar exatamente com o mesmo nome. Ele não vai dar erro, ele vai subir o arquivo, só que ele não vai funcionar. E já aconteceu exatamente isso que eu estou falando. A gente colocar uma letrinha maiúscula, uma letrinha minúscula, um espacinho, qualquer coisa diferente, ele não vai funcionar de jeito maneira. Você vai quebrar a cabeça por talvez horas até descobrir que é um erro de digitação ali. Então hoje, quando eu vou criar um arquivo, eu sempre dou Enter no componente, dou um Ctrl C no nome, dou um File New e colo o nome para ter certeza que o nome está igual. Com certeza, vamos seguir. Bom, vamos lá. Então, assim, colocar track até onde não precisa. Isso eu vi recentemente, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas era um componente que recebia um JSON, ou seja, ele já recebia um objeto, na verdade, desculpa. E esse objeto tinha inúmeras propriedades. Então, vamos supor que é um objeto valor, e o valor tem valor 1, valor 2, valor 3 e valor 4. 4 propriedades, tá? Vou mudar o nome. Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3 e propriedade 4. O que a pessoa fez? Ela criou track valor 1, track valor 2, track valor 3, track valor 4. Recebeu esse objeto e falou, propriedade 1 é igual a track 1, propriedade 2 é igual a track 2, propriedade 3 é igual a track 3, propriedade 4 é igual a track 4. Então, ela criou 4 tracks para algo que ela não vai alterar, para simplesmente poder exibir na tela. Porque na cabeça dela, o track é a melhor maneira, é a única maneira de eu exibir um valor no meu HTML. Né? Só que se eu tenho um track e ele é uma propriedade, ele é um objeto, desculpa, eu posso colocar objeto, é propriedade, não vamos falar, é Valley que eu falei, né? Valley ponto, atributo 1, propriedade 1. Valley ponto, propriedade 2. Valley ponto, propriedade 3. Eu não preciso fazer esse depara para poder exibir o dado lá. Eu posso usar um único track e pegar todas as propriedades dentro dele para poder exibir no meu HTML. Então, e por que o uso excessivo dele é ruim? Né? Quer dizer que dessa forma não vai funcionar? Não, vai funcionar. Tanto é que está funcionando, eu nem mexi nisso ainda. Porém, quando você faz um @track, internamente a Salesforce faz alguns preparativos, né, para justamente ficar olhando quando aquela propriedade é alterada e para pegar, quando ela for alterada, pegar o trecho de HTML que ela tem que atualizar e atualizar. Ou seja, você tem um overhead desnecessário
de algo que você de fato não vai usar, né? Então, quanto menos track você usar, melhor, Melhor. porque o mais leve vai ficar o seu componente, né? Sim. Outro exemplo que eu também já vi por exemplo, eu tenho um método e eu estou recebendo também de fora um objeto. Eu, assim, tinha um track que recebia esse objeto e depois ele pegava, sei lá, uma posição desse objeto e passava para um outro valor, para um outro track já existente e exibia na tela. Então, nesse caso, você pode receber esse valor, esse objeto, em uma variável local, em um let, e passar desse let para o seu track que já é existente e exibir o track já existente. Não precisa de um track para receber sempre. Pode ser qualquer variável local, que seja let, var, enfim. Assim, Exatamente. facilita, como o Fernando falou. E o último ponto. Vamos lá. Último ponto é... Quer falar? Manda bala. Usar variáveis com nomes iguais ao tracking, ao @API, o track é o @API. O que acontece? Isso também não dá erro, tá? Seu componente vai compilar e você não vai conseguir usar. Por quê? Você tem uma propriedade track, uma propriedade API com o mesmo nome. Ou até o while. Ou até o while, com o mesmo nome. E aí, hora você acha que está setando o valor de um lugar, ou está pegando o valor de um lugar, e você não tem essa... Eles não refletem, porque você deixou eles com o mesmo nome, né? Em um outro cenário bem parecido com isso, é quando você tem um @API, o primeiro caso que a gente falou lá, o @API, primeiro? Não, segundo, desculpa. Que você tem um getSet, e você tenta pegar o get dele como se fosse um parâmetro. Porque como que você declara ele? @API, espaço, get, espaço, nome da minha propriedade, né, propriedade, abre e fecha parênteses. Então, nesse momento, ele é uma função, porque eu abri e fechei parênteses. Certo? Maravilha. O que você entende quando você vai usar? Você vai colocar this ponto, propriedade, abre e fecha parênteses. Só que nesse momento, quando o seu código é meio que compilado, ele deixa de ser um método e vira uma propriedade, propriamente dita. Tá? E se você tentar acessar ele com abrir e fechar parênteses, ele vai dar erro. Vai falar, cara, não tem um método com esse nome. Como é que você está tentando acessar? Né? Então isso também acaba sendo um erro comum quando a gente está desenvolvendo no dia a dia. Outro exemplo é quando você está criando o while, você tem que colocar um nome para o seu while. Né? Então, o seu import, vamos supor, meu import se chama Valley, e aí eu estou lá importando a classe do meu método do Apex, e depois eu vou declarar o meu while ali com esse nome que eu criei no import, então vai ser Valley. Quando você precisa tratar esse dado que traz do Apex, você vai criar um abre e fecha parênteses, data, vírgula, error, e chave, e vai fazer ali o if. Se tiver dado, se ele retornar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, se não, vai fazer outra coisa. Nesse momento, se você colocar o mesmo nome, value, depois value, e colocar data e erro, o nome da função também ser o nome do import, ele também vai dar erro, e esse é um erro bem comum também. Então você tem que criar nomes diferentes no caso. E aí retornar. Exatamente. Beleza, pessoal? Isso foram então, alguns dos erros que a gente separou aqui do nosso dia a dia para trazer para vocês. Não sei se vocês têm mais algum caso aí, alguma dúvida, aproveite. O Guilherme perguntou aqui, explica o porquê do export class dentro do JS que me disseram hoje. Foi você que disse, cara. Eu entendi que foi alguma coisa que a gente falou que explicava o porquê daquilo, né? Ah, explica. Entendi. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Encerramos por hoje. E a gente se vê então amanhã. Mandem no direct. A gente contabiliza aqui para fazer um outro story aqui, um outro webinar, uma outra live, desculpa, só falando de Web Components. Abraço, pessoal. Até amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.